A gente vai conversar sobre segurança de dados. Gente, tá uma onda de criminosos, de hackers, invadindo software de empresas. Eu recebi semana passada, não, nesta semana, uma mensagem no direct do meu Instagram de um resort dizendo o seguinte, do qual eu sou cliente. Olha, nós olhamos aqui no cadastro que você é, é um cliente muito bom e tal, e a gente tem um benefício para você. Um final de semana grátis, a gente vai mandar para o seu telefone um número, e aí você diz que qual é esse número que a gente mandou para você ter direito ao benefício. Aí eu mandei pro resort, é mentira, eles fizeram um perfil fake, um perfil convincente, porque tinha muitas postagens e seguidores também, então eles estão tendo até esse cuidado, tá? Tinha bastante seguidor. Quando eu fui a Natal recentemente, eu fiquei também lá no estabelecimento e em seguida eu recebi, no dia seguinte, eu recebi também uma mensagem no meu direct dizendo que tinha gostado de um restaurante e que eu ia voltar lá porque tinha ganho um almoço grátis, não sei o quê. Quer dizer, isso é um tipo de fraude. Tem gente sequestrando as pessoas para desbloquear o celular e fazer Pix, né? A gente tem mostrado isso aqui, inclusive um empresário lá de Castelo do Piauí, dono de uma revenda de motocicletas, que foi sequestrado por bandidos e ia ser levado para Fortaleza para isso. Então a gente convidou o perito computacional forense, empresário e especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, recém-aprovada aqui no Brasil, o Neto Cunha, para falar para a gente sobre esses tipos de crimes virtuais. Neto, é uma onda que agora ficou maior, talvez por quê? Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Ari. Bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer o convite. Dizer o seguinte, com a pandemia, claro, o que aconteceu agora ia acontecer daqui a alguns anos, tá? A questão é que a pandemia fez essa aceleração em relação a esses tipos de crimes. Por quê? Porque nós migramos para o mundo digital, certo? Ou seja, hoje nós usamos aplicativos, o próprio governo federal, as empresas, tá? Elas começam a criar aplicativos para facilitar a nossa vida. Então, com essa facilidade, a gente passa a usar mais ainda vários tipos de meios digitais. E o que é que acontece? As quadrilhas, elas começam a se organizar, porque assim, elas começaram a se organizar para esse tipo de crime desde a década de 90. Por quê? Quando os primeiros hackers foram presos, as quadrilhas começaram a visualizar ali oportunidades para crimes que fossem mais fáceis, porque eu tenho a questão da anonimização, eu estou por trás de uma rede de computadores, existe a facilidade muito grande, tá? E muitas pessoas ainda não sabem fazer alguns tipos de cuidados e algumas proteções. Então, isso faz com que os crimes comecem a se intensificar. Ou seja, as pessoas estão usando muito mais os meios digitais. E Neto, tem como proteger uma empresa ou você, pessoa física, se proteger desses crimes, desses ataques virtuais? Sim, hoje as empresas, assim, com a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é que eu vejo da Lei Geral de Proteção de Dados? Não é uma lei que veio só para me multar, mas é uma lei que veio me ensinar o seguinte, a me proteger. Porque a partir do momento que eu começo a trabalhar com a proteção de dados para a minha empresa, eu tenho que olhar os ganhos. Quais são esses ganhos? Eu preciso agora trabalhar a minha segurança, que é o que não acontecia até antes da lei. Certo? As empresas que já saíram na frente começaram a melhorar a sua informatização, a sua segurança e também garantir a segurança do cliente, porque o empresário ele tem que olhar para esse lado, que a partir do momento que eu melhoro minha segurança, eu também consigo melhorar a segurança do cliente. Como? Porque eu estou protegendo os dados do cliente, porque esses dados que vazam, certo? Como tem acontecido em muitos segmentos, esses dados são usados para cometer os crimes. E as pessoas físicas, elas precisam entender que eu preciso tomar vários tipos de cuidados, tá? Em relação à minha segurança, certo? Para que meus dados não vazem, para que eu não seja vítima de crime, para que eu não me conecte numa rede que vai roubar as minhas informações e nem fazer transações de maneira errada. Quando eu vou numa loja, em geral, as pessoas dizem assim: vamos fazer o seu cadastro. Eu digo: olha, eu tô com pressa, eu não quero fazer. Não, mas é rápido, é rápido. Praticamente todos os estabelecimentos comerciais querem te cadastrar. Às vezes eu chego a ser grosseiro, eu digo: olha, se eu tiver que fazer o cadastro, eu não vou, eu vou embora, eu vou cancelar a compra porque eu não tenho tempo e nem disposição. Às vezes você tem que ser mais duro, porque eles não é culpa da comerciária, coitada. Deve ser o dono que impõe para ela ficar insistindo. Eu digo: não, eu não quero fazer o cadastro. Às vezes, uma amiga minha disse que diz assim: só compra se fizer. Aí a pessoa diz: não, essa então, né, não vou fazer. A gente não é obrigado a fazer esse cadastro, não. Esse cadastro ele pode tornar a gente mais vulnerável?
Sim, sim. Como você citou, assim, na maioria dos casos, assim, a gente não é obrigado, certo? Então, o que é que acontece? Assim, quando a gente faz esse cadastro, é importante que saber que às vezes o empresário quer coletar aqueles dados para realmente trabalhar uma campanha. Isso pode ser uma coisa boa. Só que é o seguinte, o primeiro cuidado que a gente tem que ter, se aquela empresa não tem a implantação de uma lei geral de proteção de dados, se ela não tem esses cuidados com você, certo? Então, assim, aqueles seus dados vão se tornar mais vulnerável ainda. Olha o que o Neto Cunha está falando. Ele é perito computacional forense e especialista em LGPD. Se você passa os seus dados para uma empresa bacana, que contratou uma empresa especialista em proteção de dados, aí desenvolveu um software, aplicou lá e tal, ela é segura? Que bacana. Mas de repente você está passando por uma empresa que não sabe nem o que é proteção de dados, aí aqueles seus dados podem vazar para um bandido, para um hacker. Olha como é perigoso você passar os seus dados. E hoje, Neto, se a empresa for vítima de um vazamento, um hacker que invadiu o software dela, como esse restaurante, esse resort que estava usando o nome deles, ou eu, pessoa física, tive minhas redes invadidas. Aí como é que eu faço? Eu sei que eu tenho que denunciar, fazer um BO, mas do ponto de vista técnico, tem empresa que eu procuro e essa empresa tenta reverter essa situação? Bem, hoje o mercado, assim, essa procura, assim, tem sido muito grande, tá? O mercado realmente, as pessoas começam a procurar não só a delegacia para fazer o BO, mas procuram um técnico para fazer, ou seja, um profissional qualificado para fazer isso. Então, como é que isso acontece, assim? Esse profissional, ele vai realmente, assim, lhe orientar, vai conseguir muitas vezes recuperar os dados que você acha que está perdido, a sua própria rede social que foi lá hackeada, tá? Então, assim, é necessário que a gente procure profissionais desses. Então, assim, esse é um mercado que cresce muito, tá? Imagino, né? Tá? Céu é o limite para os empresários que são especialistas na proteção de dados, né? A procura deve ter aumentado, Neto. Isso. E é importante também, Ali, assim, a gente lembrar que hoje o hack ele não olha para os grandes apenas, tá? Ele para ele povoa, ou seja, ele vai pulverizar ali. Quem cair no golpe, caiu. Então, assim, ele não está mais preocupado somente com os grandes. Ele está preocupado, ele está mandando, e quem cair é uma vítima dele, ele vai cobrar alguma coisa, ou ele vai roubar aquele dado. Então, a procura realmente tem sido muito grande. E outra coisa, é muito importante a gente buscar, tentar resolver isso para que a gente não seja vítima mais uma vez, tá? Olha, o Renato Rocha, o Renato lá da Fazendinha, nosso ouvinte mora aqui na zona rural de Teresina, ele diz o seguinte, ele recebe por dia de 6 a 10 mensagens oferecendo dinheiro. Aí ele pergunta, que golpe é esse? Que golpe é esse, Neto? É comum, né, esse golpe de oferecer dinheiro? Você ganhou 40 mil, 60 mil, aí deve pedir provavelmente dado pessoal, né? Pronto. Na verdade é o seguinte, ó, esse tipo de golpe ele é muito comum, tá? É o que a gente chama por trás de engenhosidade social. Na verdade, o que é? Eu quero aproveitar de uma vantagem que eu estou lhe oferecendo para coletar os seus dados, tá? Mas, Neto, ele não me pediu o número lá da minha conta, ele só pediu os meus dados para fazer a transferência. Na verdade, os seus dados têm muito valor. Por que seus dados têm muito valor? Porque, às vezes, essas quadrilhas utilizam isso para conseguir fazer um empréstimo no seu nome, conseguir fazer uma compra no seu nome, verificar se você tem um cartão de crédito. E o que é que ele usa com esses dados? Ele vende, tá? Existe redes sociais aí só de venda de cartão de crédito. De quem são esses cartões? São nossos que ele conseguiu como? Aplicando esse tipo de golpe. Então, se você não sabe quem está lhe pedindo, se você não conhece a fonte, tá? É importante verificar se aquele número pertence àquela empresa, se aquele número realmente é oficial. Se não for, não passe seus dados em hipótese nenhuma. As duas últimas participações, uma é do Luciano Vieira, ele diz o seguinte, eu nunca comprei online por medo de ser lesado. Mas se o cliente compra e não recebe, ele tem como conseguir de volta o que pagou? Aí, no caso, é uma relação de consumo, é PROCON mesmo e justiça, né, Neto? Isso mesmo, tá? É importante você primeiro guardar todos os registros, mas, como a Alice citou, realmente é uma relação PROCON, tá? E justiça, mas guardar tudo que você fez no ato da compra. E a última participação é o seguinte, deixa eu ver, o André tá mandando aqui uma. Ah, pronto. Ele diz que recebeu o seguinte, olá, sou um gerente de projeto. Estamos contratando para trabalhar em casa com uma diária de R$ 1.268, gente, diária. De R$ 1.268. Para interessados, WhatsApp. Aí tem um link.
Aí ele diz, estão me mandando isso direto. Não clica no link, né, Neto? É perigoso ele clicar nesse link, né? Isso. Às vezes, Ari, assim, esse link ele vem com malware, né? O que é que a gente chama? É um código malicioso, que vai fazer o quê? Que vai tentar lhe aplicar algum tipo de crime. Então, não clique nesse link, tá? É muito importante a gente tomar muito cuidado, certo? Porque a gente tem que ver, como falei, sempre usar canais oficiais. E esse link, você nunca sabe o que é que está ali nele e ele pode ser simplesmente um crime. Bem, e uma última pergunta do Luiz Márcio. Ele diz o seguinte: perito, hackearam o meu perfil no Instagram e ofereceram um monte de produtos a preço de banana e era golpe para as pessoas pagar via Pix. Amigos meus caíram no golpe, não conferiram comigo, achavam que eu estava vendendo mesmo os produtos e fizeram a transferência via Pix. Aí, nesse caso, procura a empresa, mas é mais difícil, né? É um golpe bastante comum atualmente. Olha, assim, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: sempre que acontecer, avisar logo a familiares, tá? Familiares e alguns amigos mais próximos, para que eles possam disseminar essa informação. Uma outra coisa, é sempre importante a gente fazer um boletim de ocorrência e depois procurar um profissional especializado para recuperar o mais rápido possível sua conta. Não é difícil essa recuperação, certo? Mas é interessante você recuperar essa conta antes que o prejuízo seja muito grande. Pode cair pessoas próximas a você, tá? Então é importante que a gente realmente tome medidas, a gente não fique assim, deixar aquele crime impune, ou seja, sem tomar nenhuma medida. Muito bem, Neto. Quero agradecer demais você ter vindo aqui tirar essas dúvidas da gente, porque tá uma epidemia de golpes virtuais. Então, para você, empresário, comerciante, lojista, tem que procurar uma empresa especializada para proteger os seus dados, proteger o seu software e você, pessoa física também. Muito obrigado, tá? E um excelente final de semana para você.